Prof. Alex Nina ensina como definir o público-alvo no marketing. Temos que entender que esse processo de definição de público-alvo é como se fosse um funil, em que nós temos no extremo superior o mundo e no extremo inferior o indivíduo. Então, se você quer vender para todo mundo, você tem um problema, porque quem tenta vender para todos não vende para ninguém. E eu entendo que a pessoa, e é comum quando eu peço atividade de marketing para os alunos, colocarem assim, né? As pessoas colocarem que o produto é vendido para todo grupo de pessoas, independente da faixa etária, independente do gênero, independente de etnia, é um produto para todo mundo. Por que as pessoas pensam assim? Porque as pessoas têm medo de perder vendas, né? De pensar assim no negócio e perder vendas. Então, meu produto está direcionado para o público feminino. Isso significa que eu vou fazer todo o marketing voltado para esse público e, de repente, eu posso estar perdendo um público grande, que é o público masculino, ou vice-versa. Só que quando você entende essa frase, você compreende também que você vai ter que perder vendas. Que o seu produto ele não pode ser para todo mundo. Não é para todo mundo. Alguém tem que receber exclusividade, que é um dos gatilhos do marketing. Tá? Então, você tem que entender isso, que seu produto não é para todo mundo. Aí você vai começar a usar critérios para filtrar clientes, né? Filtrar pessoas. E vai ser cada vez restringindo o grupo de pessoas que você quer atingir. Aí, quanto mais você restringe o grupo de pessoas, maior a chance de você entregar uma proposta de valor adequado para elas. Por quê? Lembra do exemplo. Se eu estou pensando a proposta de valor para o grupo feminino, se eu tentar pegar o grupo masculino, minha proposta de valor vai diminuindo. A grosso modo, a gente pode dizer assim. Tá? Então, acaba que eu não consigo vender nem para um nem para outro. Então, eu vou restringindo cada vez mais. Eu quero, meu público-alvo vai ser mulheres, eu vou colocar outro critério, de mais de 50 anos, negras, escolaridade, ensino superior. Cada vez que eu coloco critérios desse, eu vou diminuindo o meu público-alvo, mas eu vou tendo como potencializar a minha proposta de valor. Tá? E aí eu vou encontrar meu público-alvo ideal em algum ponto aqui desse funil. Por quê? No ponto extremo chega a uma pessoa. Se eu começar a colocar N critérios, eu vou chegar a uma pessoa. Qual o problema de eu ter só um cliente? É o volume de vendas. Então, o volume de venda de um cliente, só uma pessoa vai comprar meu produto. E aí vai ser inviável, a grosso modo, eu vender só para uma pessoa. Mesmo até que tenha venda recorrente, mas só para uma pessoa. O que existe é marcas que têm um público-alvo bem restrito. Por exemplo, marcas só para bilionários. Né? Algum produto assim muito caro, só para bilionários. Beleza, geralmente esses produtos são muito caros, porque tem bastante exclusividade e vende pouco, mas em baixo volume. Como vende pouco, em baixo volume, tem que ter uma margem de lucro alta. Geralmente é isso que acontece, tá? Então você vai ter que vender muito caro. Só que tem um limite para isso, tá? Você não pode ter muito pouca pessoa, que mesmo você vendendo caro, pode ser que não seja viável. Então, a ideia é a seguinte, para a gente entender esse funil aqui. Quanto mais você desce no funil, mais você aumenta, melhora a sua proposta de valor, tá? Mas, quanto mais você desce, mais você também perde escala. Então, você tem que encontrar um equilíbrio entre a proposta de valor e a escala, que vai estar num ponto intermediário aqui, né? Você vai ter que ter um público-alvo que seja relativamente grande o suficiente para lhe proporcionar escala e nichado o suficiente para você ter uma proposta de valor adequada. Beleza, isso aqui é para a gente começar a entender. Agora, depois que você faz isso, você vai prospectar. Aliás, como é que você começa fazendo isso? Né? Isso aqui é a ideia geral. Agora, como é que a gente vai começar a fazer isso? A primeira coisa que você tem que fazer é prospectar problemas e desejos. Antes de olhar para o perfil das pessoas, você tem que pensar nos problemas / desejos que elas possuem. Então, eu vou listar aqui alguns problemas e no mundo está cheio de problemas. Então, é relativamente fácil você pensar nisso. Né? Só você prestar atenção no que as pessoas estão mais reclamando, no que as pessoas precisam. Às vezes, a pessoa nem sabe que precisa daquilo. Tem várias características aí para você prospectar problema. Então, olha, fazer um TCC nas normas da BNT. Isso é um problema que a maioria dos universitários passa. Aí, por exemplo, o meu canal,
É um problema que eu detecto no meu público-alvo aqui do canal Professor Alex Nina, porque tem muito vídeo sobre normas da BNT. Então, isso é um problema recorrente, tá? Que muita gente tem escala suficiente para ter esse problema e que a gente pode pensar num público para esse problema aqui. Aí tem outros problemas, burocracia bancária. Exemplo, o Nubank. O Nubank nasceu, o cofundador, né, é um colombiano, estava morando aqui no Brasil, e ele foi para uma fila de banco. E ele ficou indignado com o tempo de espera que ele ficou lá no banco. E ele disse que ele saiu pensando que aquilo era um absurdo e que várias pessoas no Brasil tinham esse problema e que ele ia criar uma instituição financeira para desburocratizar a questão bancária no Brasil. E, de certa forma, deu certo. O Nubank é o sucesso que é hoje. Então, nasceu a partir da percepção de um problema, para você resolver esse problema. Internet lenta. É um problema. Eu estou fazendo, no momento, uma atividade com uma turma. Uma das equipes prospectou esse problema, internet lenta. Bem interessante o prospecto, né? Onde você vai ali no Brasil, as pessoas reclamam de internet lenta. Então, de fato, é um problema que as pessoas têm. Escutar uma boa música, às vezes seria um desejo, né? As pessoas têm um desejo de escutar uma boa música. Aí você pode montar uma banda ali do estilo musical que as pessoas gostem, enfim. E aí você tem N problemas que você pode encontrar. Aí você tem que ver se esse problema vai ter o mínimo de escala, porque tem um problema que tem que ser recorrente em termos de número de pessoas. E de preferência, tá, que tenha tendência de crescimento. A gente vai falar mais sobre tendência, mas essa é a preferência. O problema ele tem uma certa tendência, é um problema que as pessoas estão vivenciando cada vez mais, tá? Ou então mais número de pessoas vão passar. Por exemplo, se mais pessoas entrarem no curso superior, esse problema de fazer o TCC na norma da BNT, ele vai crescer. Tá? Mas não necessariamente isso precisa acontecer. O importante é ser um problema com um mínimo de escala. Olha só o exemplo. Recuperar arquivos de um disquete. As pessoas mais novas não sabem nem o que é disquete. Disquete digamos assim, um item que ele existia antes do pendrive, é o precursor do pendrive. E tem gente que não sabe nem o que é pendrive, porque hoje também já está defasado o pendrive. Se grava muito mais nas nuvens, enfim, outras plataformas. Então, o disquete é bem antigo. Ninguém mais usa disquete. Isso aqui foi um problema no passado. O técnico de informática resolveu esse problema, mas hoje já não é mais. Né? E teve uma tendência de decrescimento. Então, não é mais um problema relevante na sociedade, tá? Então, prospectei o problema. Depois, que tipo de pessoas possuem esses problemas? São características sociodemográficas e culturais dominantes. Tá? Não quer dizer que todo mundo que tem esse problema é no mesmo perfil, porque as pessoas são diferentes, mas domina determinado grupo de pessoas. E aí eu vou pensar nesse grupo de forma de características sociodemográficas e culturais. Culturais inclui, pessoal, os hábitos, os costumes, os hábitos pessoais, o estilo de vida. E sociodemográfica vai ser as condições econômicas, sociais, entre outras coisas, que estão lá nos institutos básicos de estatística, como o próprio IBGE. Então, eu vou pegar o problema, fazer um TCC na norma da BNT. Tá? Esse é um problema. Primeiro, que grupo de pessoas tem esse problema? Brasileiros. Não é um problema mundial, porque as normas da BNT são normas brasileiras, então são brasileiros. Mas vai ter um argentino que vem morar aqui no Brasil e vai querer ter que fazer um TCC na BNT. Ok, vai ter um argentino, vai ter um americano, vai ter um japonês. Só que assim, dominante. O que predomina? São brasileiros. Tá? Esse é um problema tipicamente de brasileiros. Claro que existem indivíduos de outros países que possuem este problema, mas ele é tipicamente de brasileiros. Nível educacional, universitários. São pessoas universitárias. Tem os cursos técnicos também, e até ensino médio integrado se cobra TCC, tá? Então a gente pode estar bem colocado dessa forma. Mas, a grosso modo, são os universitários. A maior parte do público está no ensino superior. Tá? Então a gente vai... Aqui já tem 2 filtros. Tá? Não é todo mundo. A gente já tirou o mundo e foi para o Brasil. E já da população brasileira, a gente já pegou a população que está em nível superior. Já começa a restringir o público. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Isso aqui é o básico que eu consigo deduzir até, né? Não preciso de informações muito rebuscadas para saber disso aqui. Isso é uma questão lógica. Mas eu tenho que compreender esse público. Eu já tenho aqui 2 critérios e agora eu vou buscar pesquisas que me falem sobre isso. Exemplo aqui, ó. Mapa do ensino superior do Brasil. Tá? Tem esse mapa, esse link, Instituto Semesp. E aí tem outros, né? Tem os censos educacionais, que eu vou começar a pesquisar como é que esse público se comporta aqui, né? Como é que eu tenho que compreender esse público.
Então, olha só, primeira coisa, eu vou ver as regiões, no caso do país, né, no Brasil. Como é que esse público se comporta por região? A gente vê número de matrículas aqui maior na região sudeste, mas é a região mais populosa do país. Talvez esse indicador tivesse que ser ponderado pelo número da população de cada região, mas já é um indicador, o número absoluto de matrículas aqui, de pessoas no ensino superior em 2019. E aí eu vejo que em torno de 25% a 37% está na educação superior à distância. E é maior na região sul e norte, tá? E nas demais regiões é menos de 30%. Já é uma informação relevante para entender. E eu estou olhando os segmentos. Quando eu separo em educação presencial e à distância, eu estou olhando segmentos dentro desse mercado. E pode ter subsegmentos depois, eu vou olhar os cursos EAD, se são da área das humanas e das exatas. Depois, cada curso, são cursos de administração, direito. Então, eu vou cada vez segmentos menores para tentar entender esse público, tá? Beleza. Eu também vou olhar para o gênero. Deixa eu colocar aqui, gênero. Então, essa aqui é a pesquisa do Censo Educacional de 2018, mostrando aqui gênero. A maioria dos ingressos matriculados e concluintes são mulheres, inclusive concluintes aqui mais de 60%. Então, no ensino superior no Brasil está predominando o público feminino. Tá? E é interessante que a gente sabe que no Brasil as mulheres são um pouco mais do que os homens, né? Então acho que é 51%. É interessante a gente sempre comparar com as estatísticas básicas. Então é 61%, que é maior do que o percentual de mulheres na sociedade como um todo. Então a gente já tem uma informação relevante. Nível de renda, aqui, olha, a pesquisa mostrou, essa pesquisa aqui, mapa do ensino superior, mostrou onde é que está o nível de renda. A maioria dos universitários estão na classe C, D e E. Tá? Classe B e A, que são os mais ricos, são poucos. É claro que, como eu falei, eu posso comparar com o percentual dessas classes aqui no Brasil como um todo, para ver se tem alguma diferença. Mas o número absoluto, só sem essa comparação, né, com o percentual do Brasil, já é um número relevante, porque eu sei que a maioria está aqui, ó, no público C, inclusive é a classe média, né, média. Aqui estão os intervalos de salário de cada classe, né, para você ter uma noção maior aí. Faixa etária também é uma informação sociodemográfica relevante. Quando eu olho presencial, olha só, na rede pública, é uma outra forma também de eu segmentar entre público e privado esse mercado, 60% está entre 19 e 24 anos. Tem um percentual também bom aqui entre 25 e 29. Quando eu olho para o EAD, esse percentual já diminui muito. Ele ainda é o maior percentual aqui, se a gente pensar aqui na rede privada até, né? A Azul é privada. Mas ele vai diminuindo muito em relação ao presencial. E vai aumentando aqui, olha, a faixa etária entre 30 e 39 anos. Percebo que tem uma diferença entre os segmentos, mas se a gente pensar como um todo, o predomínio na universidade no Brasil é entre 19 e 40 anos. Né? A partir daqui já tem um percentual muito baixo. Outra coisa que a gente tem que compreender, e é muito importante, são as tendências. A tendência é uma das coisas mais importantes. Porque até então a gente viu qual é o perfil, mas a gente não sabe se está crescendo ou está diminuindo. E essa informação se está crescendo ou está diminuindo é extremamente relevante para a gente definir um público-alvo promissor. Então, olha só, tendência de crescimento do EAD no Brasil. A gente viu aqui nesse slide que EAD não chega a 40% em nenhuma região. Está em torno de 30% talvez na média. Então, a maioria dos universitários estão no ensino presencial. Porém, o EAD vem crescendo de forma vertiginosa. Se a gente pegar o mesmo gráfico do ensino presencial, esse crescimento não é tão acentuado. E é de forma maior na rede privada aqui. Na rede pública é quase quanto estável, né? Mas na rede privada vem crescendo de forma vertiginosa aí, de 2014 a 2019, e a gente nem está considerando o período da pandemia. Que se cresceu mais ainda. Os dados que eu encontrei foram até 2019. E beleza, isso é uma tendência tão positiva para o EAD. Olha só, outra tendência. A taxa de jovens negros no ensino superior avança. Então, tem cada vez mais pessoas negras, mas ainda metade dos brancos. Quer dizer, isso aqui socialmente é muito ruim, né? Porque se a gente pensar ali na composição,
de etnia no Brasil, a maioria é negra, mas na universidade a representação dos negros é menor. E chega a metade das pessoas brancas. Mas significa, por outro lado, que ainda tem muito a avançar. Porque se mais da metade da população é negra e tem um percentual muito baixo na universidade, essas políticas públicas de cotas, entre outras coisas, continuarem, né, a tendência é que você tenha cada vez mais negros na universidade. Tá? Isso, para informação de mercado, é valiosíssimo. Quer dizer, eu posso fazer uma proposta de negócio voltado para o público negro universitário, que é um público que ainda é muito abaixo do que se espera e tem um potencial de crescimento muito grande. Tá? E está crescendo, né, historicamente. A pesquisa ela ajuda a definir o público-alvo, mas não necessariamente precisa ser o público predominante. A compreender o público-alvo é melhor assim. Porque aqui você não vai definir o público-alvo através dessa pesquisa. Tá? Eu vou colocar aqui, que não necessariamente precisa ser o público dominante. Então, por exemplo, aqui a gente percebe que o público dominante nas universidades são pessoas brancas, mas eu posso fazer uma proposta para pessoas negras, como eu disse. Eu posso fazer uma proposta para idosos. Olha só, que faixa etária. Acima de 60 anos, percentual muito baixo. Mas eu posso fazer uma proposta para idosos. Por quê, pessoal? E pode até ser algo inteligente. Porque o idoso vai ter dificuldade, muitas vezes, em cursar um ensino superior ali, né? E, inclusive, existe preconceito contra idosos nesse quesito, contra pessoas mais velhas que entram na faculdade. Aí, está todo mundo olhando para esse público aqui, seus concorrentes. Está todo mundo querendo agradar esse público aqui. Tá? Você tem vários concorrentes, todo mundo está aqui. Se você vier para cá, você está sozinho aqui. Então, você não vai ter concorrência, você vai ter como fazer uma proposta de valor identificando ali os problemas específicos desse público. Tá? Então, seria uma proposta interessante de você oferecer um produto ou serviço para pessoas idosas que estão ali na universidade. O importante é ver se esse percentual ele tem um número mínimo de pessoas que dê escalabilidade, né? Isso é importante você avaliar. É desejável que se tenha tendência de crescimento. Por exemplo, a população idosa está crescendo no Brasil. Então, talvez isso impacte o percentual ali de idosos na faculdade. Mas nem sempre você precisa ter essa tendência de crescimento para que o negócio seja viável. Por exemplo, o percentual de brancos na universidade vem diminuindo no Brasil, mas isso não significa que você vai ignorar. Como está diminuindo, eu não vou fazer uma proposta de valor para pessoas brancas. Porque ainda vai ter pessoas brancas. Aí tem a questão também de você pegar o número de matrículas e trazer isso para a questão de renda, quanto essa pessoa vai poder pagar, né? Ainda tem escala, né? Por mais que diminua, não necessariamente isso vai ser ruim para o negócio. Então, a pesquisa ela vai servir para você compreender, tá? Você compreender como está funcionando o seu mercado. Depois que você compreende, você tem que alinhar isso à sua proposta de valor. Aí vem a definição do público-alvo. E como é que você vai fazer esse alinhamento? Você vai começar a pegar esses grupos e fazer interseção. A noção de interseção que a gente aprendeu lá no primário, né? Interseção de conjuntos. Então, tem um conjunto de mulheres, vou colocar aqui universitárias, né? Já é 2 conjuntos aqui, poderia ser 4 universitárias. Mulheres universitárias já seria a interseção de 2 conjuntos, né? A gente poderia colocar 4 conjuntos aqui. Aí, brancas, idade 18 a 24 anos. Então, você vai descrever assim: meu público-alvo são mulheres universitárias brancas de 18 a 24 anos. Aí, com renda, tal, tal. E aí, você vai colocando cada vez mais conjuntos. A interseção é a que fica bem aqui, ó. Então, quanto mais você vai colocando critérios, mais você vai ter uma interseção menor. Por outro lado, maior vai ser a sua capacidade de entregar uma proposta de valor adequada para esse público aqui. Tá? Então é isso. Agora, se você colocar muito critério, pode ser que você perca a escalabilidade. E aí você tem que encontrar o equilíbrio, como eu disse lá no início do vídeo. E aí o outro passo interessante é você definir a persona. Porque quando eu coloco assim, meu público são mulheres universitárias brancas de 18 a 24 anos, eu ainda estou sendo... É claro que eu já restringi, mas eu ainda estou sendo genérico de qualquer forma. A persona seria uma pessoa ideal que seria meu público-alvo. Então, meu cliente típico é mulher, universitária, branca, 22 anos, já começa a especificar, olha, eu não coloco uma faixa de idade,
Eu já penso numa pessoa mesmo que talvez compraria ali o meu produto, né? Ou consumiria aqui o meu canal, né? Se eu pensar nisso, né? No público universitário. Seria uma mulher solteira, mora com os pais. Isso aqui tem outros estudos que mostram o perfil, tá, dos universitários no Brasil. Renda até 2 salários mínimos, de 2 salários mínimos nesse caso, né? Não seria até, seria mais específico ainda. E aqui, olha só, pessoal. Isso aqui eu até consegui, vendo algumas pesquisas nesse mercado, que induzem a esse perfil, tá? Isso aqui não tem uma pesquisa específica, não vai ter um instituto com bases secundárias que vai ver qual é o gosto musical de pessoas com esse perfil aqui. Mas eu poderia fazer essa pesquisa, aí tem um custo para fazer essa pesquisa, né? Porque até aqui eu estou usando dados secundários. Aí existe a pesquisa de mercado para eu fazer uma pesquisa específica lá para o meu negócio. Tá? Então isso tem um custo. Será que vale a pena correr esse custo? Depende. Depende de para que eu vou usar essa informação. Que essa informação pode ou não ser relevante. A grosso modo a gente pensar assim, gostam de sertanejo, o que é que isso tem a ver? Eu posso, por exemplo, fazer uma campanha junto a artistas sertanejos que são famosos, que meu público-alvo vai poder assistir mais. Eu posso chamar, se eu tenho, por exemplo, uma faculdade EAD, esse aqui é meu público-alvo. Eu posso chamar um artista famoso para ser ali o garoto propaganda, né? Um artista lá do gênero sertanejo. Progressista, vou entrar na questão política, depende. A empresa vai enfrentar dilemas aí, de entrar ou não nessa questão política, de se posicionar hoje. Hoje, os clientes muitas vezes eles cobram até que as empresas se posicionem. Ou então, um influenciador digital, por exemplo. Eu poderia aqui no meu canal, por exemplo, se eu descobrisse lá que a maioria do meu público é progressista, eu poderia tentar me posicionar politicamente nesse ramo, né? Para tentar atrair mais público. Provavelmente eu iria atrair. Qual é o grande problema disso aqui, tá? Eu vejo que isso tem que ser feito com autenticidade. Porque não poderia, por exemplo, numa situação, se eu fosse reacionário e descobrisse que meu público é progressista e começasse a mudar meu jeito, ser outra pessoa no meu público com ideias progressistas, sendo que internamente eu seja reacionário. O que vai acontecer? O público vai perceber que não tem autenticidade, porque eu não vou falar com a mesma empolgação. Você fala com a empolgação daquilo que você acredita, daquilo que você gosta. Então, se você estiver alinhado, e é claro, se talvez eu me posicionasse com um público mais conservador, eu ia atrair outro público-alvo, isso aqui ia começar a mudar. Né? Ou, no caso do meu canal, eu procuro ser neutro nessa questão, né? Prefiro não entrar. Mas é uma opção, né? Você pode entrar e trazer mais engajamento, você pode trazer cancelamento, e tem vários dilemas de você entrar ou não em questões polêmicas. Mas isso não vai estar numa pesquisa secundária. Então, isso você vai descobrir através de pesquisa e conforme você vai vendo o comportamento do seu próprio cliente. Tá? Isso eu já vou falar mais um pouco. Detalhe, a empresa pode ter mais de um produto. Tá? Ou então, o empreendimento, melhor dizendo, né? Ou empreendimento, porque aí pode ser empreendimento não formal, né? Pode ter mais de um produto / negócio. Portanto, mais de um público-alvo. Então, você pode ter mais de uma persona, eu tenho vários produtos, então isso é direcionado para essa pessoa, isso aqui é direcionado para aquela, posso pensar assim. O ideal é que quando a empresa é pequena, ela comece com uma persona para ela agir de forma concentrada e depois ela diversifique isso. A definição do público-alvo ela é aprimorada com a própria operacionalização do negócio. À medida que eu vou tocando lá meu negócio, eu vou entendendo melhor meu público-alvo. Lembra que quando eu criei o negócio, eu parti de pesquisas secundárias. Mas essa pesquisa ela não está direcionada para o meu negócio, ela é geral. E aí, conforme o meu negócio vai rodando, aqui no próprio YouTube, o Google Analytics entrega para a gente informações sobre o nosso público. Olha só, isso aqui é do meu canal no YouTube. Tá? Eu printei no dia de hoje. E aí, vocês viram que a maioria do público universitário, ele é feminino. Não necessariamente todo mundo que está ali acompanhando meus vídeos é universitário. Mas dá para dizer que grande parte porque lá o problema do TCC e o próprio meus alunos, né, que já vem dessa pegada, embora eu tenha aluno também no ensino médio, integrado, enfim, técnico, mas é uma boa aproximação.
Aqui, meu público, 54% é masculino. Olha só. Talvez o meu pressuposto inicial fosse que a maioria fosse mulheres, mas aqui os dados estão mostrando que não é isso. A faixa etária aqui. Tá aqui, olha. Tá até um pouco condizente com aquela pesquisa secundária, né? Nessa faixa etária, mas ali no presencial, por exemplo, a maioria é entre 18 e 24. Aqui a maioria do meu público, maioria não, mas entre essas faixas etárias, o maior percentual está entre 25 e 34 anos. E conforme eu for rodando, aí tem os comentários que as pessoas fazem no canal, que dá para perceber lá um pouco ali do perfil, né, da forma de se expressar, vou compreendendo melhor as dores desse público-alvo conforme vai rodando. Então não é um processo linear, é um processo que você vai estar sempre redefinindo o seu público-alvo conforme você vai avançando no seu negócio. Aqui são as fontes consultadas. Quem acompanha aqui o canal sabe que isso aqui não está na BNT. Eu ensino como colocar isso aqui na BNT. Mas o objetivo é só mostrar para vocês. Eu vou colocar aí na descrição do grupo, do vídeo, caso vocês queiram ali ver essas fontes primárias aí do que eu expliquei. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.